E aí galera, meu nome é João Pedro e hoje eu vou estar dando continuidade ao conteúdo sobre Redis. Eu vou estar falando um pouquinho sobre como funciona o cluster no Redis e vou mostrar como criar um cluster no Redis. Mas antes de tudo, eu vou logo falar que eu vou criar esse cluster apenas em uma máquina, porém o ideal seria criar um nó em cada máquina, porque é assim que um cluster realmente funciona. Eu vou estar criando em uma máquina apenas para poder ficar mais fácil o entendimento e todos os comandos que eu vou dar, certo? Então, vamos lá. O que é um cluster? O cluster é basicamente um conjunto de máquinas que trabalham juntos, certo? Máquinas que trabalham juntas para poder realizar alguns processos ou tarefas. E o cluster no Redis, ele é bem legal porque ele garante uma alta disponibilidade. Vocês vão entender já porque ele garante a disponibilidade quando eu falar um pouquinho mais sobre, certo? Os nós no Redis, eles podem ser do tipo master ou do tipo slave, em que o master ele é responsável por realizar os processos e o slave apenas vai replicar os dados do master. E por que ele garante uma alta disponibilidade? Porque caso um master venha a cair ou morrer, parar de funcionar, o slave vai se tornar master, realizando todos os processos. Então, nós podemos ter uma situação em que a gente tem um cluster com alguns nós que não estão funcionando e ainda assim o cluster está funcionando normalmente, certo? Porém, se o master e um slave morrer, se o master e seu slave morrer, o cluster para de funcionar, certo? Só lembrando que para cada master tem que ter pelo menos um slave e o mínimo de nós possíveis para poder criar um cluster são 6, certo? Uma outra coisa legal do Redis, do cluster do Redis, é a distribuição de dados, em que quando você insere um dado, é feito um cálculo para poder gerar uma hash e a partir dessa hash é designado para qual nó esse dado vai ser guardado. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, tem uma numeração aqui em cima. Isso aqui é basicamente o intervalo dessa hash. Ou seja, ao inserir um dado e for gerado a hash, se essa hash estiver nesse intervalo, o dado vai vir para esse primeiro nó. Se estiver nesse intervalo, o dado vai vir para esse segundo nó. Se estiver nesse intervalo, o dado vai vir para esse terceiro nó. Certo? E é basicamente isso. Agora eu vou mostrar um pouquinho como criar o cluster, mostrar um pouquinho como funciona esse master e slave e os arquivos de configurações necessários, certo? Vamos lá. Antes de tudo, só para lembrar mais uma vez, eu estou criando todos os nós na mesma máquina, mas o ideal é ser cada nó uma máquina diferente, mas eu estou fazendo aqui para poder ficar mais fácil o entendimento, certo? Vamos lá. Você tem que ter o Docker instalado e tem que entender um pouquinho sobre Docker. Caso você não entenda, eu vou deixar um link na descrição falando um pouquinho sobre Docker, certo? Vamos seguir alguns passos aqui. E esses comandos aqui eu também vou estar deixando na descrição, porque são comandos um pouquinho grandes, já que são 6 nós, certo? Mas eu vou falar sobre todos eles. Primeiro de tudo, nós temos que criar a nossa network. Para isso eu vou usar o comando docker network create e vou botar head cluster, certo? Nossa network foi criada, eu posso mostrar aqui, ó, docker network ls, que ele vai mostrar todos os networks e a nossa está sendo criada aqui, certo? Segunda coisa que a gente precisa fazer é criar os diretórios para colocar os arquivos de configurações. Aí você pode estar se perguntando, que arquivos de configurações são esses? Esses arquivos de configurações vão ser as configurações que nós vamos utilizar para quando formos dar o docker run, utilizar esses arquivos de configurações para poder subir nossos containers, certo? Então eu vou criar um diretório para cada nó. Tudo no mesmo PC, porque eu estou fazendo tudo no mesmo PC, certo? Primeiro de tudo vou criar uma pasta principal. Dar um mkdir, vou criar head cluster. Vou entrar nessa pasta. E aí eu vou executar esse comando aqui, que é basicamente 6 mkdirs que eu estou dando para poder criar um nó 1, nó 2, nó 3 até o nó 6, certo? Diretórios criados, você dá um ls aqui, vou mostrar todos os diretórios. E agora eu já posso dar o comando para poder criar os arquivos de configuração. Como você pode ver aqui, só para poder ficar mais fácil aqui o entendimento, eu estou dando um cat. E aí eu estou entrando na pasta nó1, aqui no caso nó 2, nó 3 e nó 4.
Como vocês podem ver, cada um vai entrar em uma pasta dessa e vai criar um arquivo de configuração clusterconfig.conf. Nesse arquivo de configuração vão ter essas configurações, que mais na frente o Docker Run vai utilizar para poder criar o container, certo? Você pode ver que para cada nó eu estou designando uma porta. E tem um negócio também interessante aqui, que é esse timeout. O que é esse timeout? Lembra que eu falei da disponibilidade do Redis, em que quando o master morre, o slave se torna master? Então, esse timeout é basicamente o tempo que o slave vai esperar para poder se tornar master, depois que um master morre, certo? Aqui está em milissegundos, então 5.000 milissegundos, 5 segundos, então esse é o tempo que o slave vai esperar, depois que o master morre, para poder se tornar master, certo? Vou copiar aqui esse comando todo. E vou jogar aqui. Pronto. Se quiser ficar mais fácil a visualização, pode até vir aqui, ó, Head Cluster que eu criei. Todos os 6 nós e cada um deles vai ter um arquivo de configuração com aquelas configurações que a gente colocou. E aquele timeout. E a porta, certo? Vamos lá. Próximo passo agora com os arquivos de configurações e os diretórios, cada um em seu respectivo. Só precisamos dar o Docker Run. Para dar o Docker Run, vamos lá, aqui o Docker Run, certo? Nós vamos usar o "-v" e aqui nós temos que colocar o nosso diretório que está nosso arquivo de configuração, certo? No meu caso aqui eu estou dando pwd e estou colocando no nó 1 na pasta clusterconfig.conf está meus arquivos de configurações do nó 1. No nó 2 está no nó 2 cluster.conf e assim por diante, certo? Então eu só vou basicamente copiar aqui e colar lá. Vale lembrar que se você tiver botado outro nome para o seu nó, você vai ter que ajeitar isso daqui e isso daqui tem que ser o caminho para o seu arquivo de configuração. Lembra isso, tá? Vamos lá então. O primeiro foi criado, o segundo foi criado, o terceiro container foi criado, o quarto container foi criado, o quinto container foi criado e por último o sexto container foi criado. Pronto. Agora temos todos os containers rodando com aqueles arquivos de configuração, certo? Se eu der um docker ps, pode ver aqui todos os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodando, certo? Próximo passo. Com tudo isso rodando, o que a gente precisa fazer agora é simplesmente dar o comando para poder criar o nosso cluster. Mas antes disso eu vou dar um comando apenas para listar os IPs de cada um, porque eu vou precisar para quando for dar o comando para criar o cluster. Então vou dar esse comando aqui. Isso aqui é o IP de cada container que eu criei. E esse aqui de baixo é o comando para poder criar o cluster, certo? Em que, ó, tá vendo aqui, vai colocar o IP e depois vai colocar aquela porta lá que a gente colocou no arquivo de configuração. Como aqui a porta é 172.25.0.2, eu só vou precisar mudar isso aqui. Que eu vou colocar 25, 25, 25, 25, 25 e 25, certo? Agora eu vou copiar esse comando e vou dar o comando para a gente criar o nosso cluster. Pronto, o cluster foi criado. Agora, só para também lembrar mais uma vez, esses IPs aqui eu estou criando e tá todos assim porque eu estou criando em uma mesma máquina. Caso fossem nós em máquinas diferentes, cada um ia ter o seu IP e ia ter que colocar esse comando aqui para criar o cluster com o IP de cada máquina, certo? Pronto. Os nós foram criados e aqui você já pode ver que foram criados 3 master e tiveram 3 réplicas sets. 3 réplicas, tá vendo? Vou dar um yes. E só para poder mostrar como está tudo direitinho, eu vou rodar esse docker exec para poder mostrar como está tudo conectado. E foi criado os masters e os slaves. Ó, estão conectados. E aqui, ó, master, 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 slave, slave e o slave, certo? Então, é basicamente isso. Eu criei todos aqui em um computador, então não vou poder estar testando tipo uma master morrendo e um slave se tornando no lugar da master.
Mas caso você faça em vários computadores, é interessante você testar isso, certo? E é isso aí, galera. Valeu, obrigado pelo assistir. Fui.